Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui novamente, aqui na Rádio Lola Paluter, no programa Lola Talk. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política. Olha só, mas não se preocupem, não é aquele papo chato sobre política não. Nós vamos conversar com a Giane. A Giane, ela trabalha na Câmara Municipal de Limeira. E a gente vai trocar algumas figurinhas. É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais este Lola Talk. Dia 1º de agosto de 2024, viramos o mês. Vamos para mais um Lola Talk. Primeiro a gente ouve uma música, daqui a pouco a gente volta. Isso aí, vamos retornando aqui para o nosso programa de hoje. Programa este que infelizmente é gravado, nós por questões de agenda não estamos podendo fazer ao vivo, mas
Se você que está ouvindo tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode estar nos encaminhando mesmo assim pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram. É um programa bem importante e que certamente pode levantar dúvidas, perguntas, enfim. Então você pode estar nos encaminhando e a gente, posteriormente, estará respondendo. Então anote aí o nosso número: 19 99950 0537. Repetindo: 19 99950 0537. Olá, Giane, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Márcia. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, no Lula Talk, a Giane. Ela trabalha na Câmara Municipal de Limeira e vamos conversar um pouquinho por um monte de assuntos hoje. Nós vamos falar a respeito do serviço que a Câmara presta para o município. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão das eleições, que estão se aproximando também, né? Esse ano nós temos eleições. E a Giane vai contar um pouquinho sobre a função da Câmara Municipal e a sua história aqui no município de Limeira, né? Giane, você estava me falando que a Câmara Municipal já vai completar 180 anos de existência, é isso? Exatamente, Márcia. Nesse ano, mais precisamente, já completou, porque foi no dia 22 de julho que a Câmara fez 180 anos de fundação. A Casa Legislativa, ela foi fundada no ano de 1844. Então a gente está aí nesse ano muito importante para a Câmara, onde ela completa 180 anos de existência. É muita história, né? É muita história, Márcia. É muito. Mas, Giane, eu pulei uma parte. Eu queria que você falasse quem é você primeiro. Depois a gente volta ali para a Câmara Legislativa, para a história da Câmara. Combinado. Meu nome é Giane, eu trabalho na Câmara há 15 anos como servidora efetiva e atualmente sou diretora da Escola Legislativa, que é um departamento da Câmara responsável por fazer a ponte entre a comunidade e o Legislativo em tudo que se trata da área educacional. Então, nós trabalhamos aqui com educação política e educação para a cidadania. Nossa, eu tô vendo que o nosso papo vai render hoje. Tem muita coisa para você ensinar pra gente, hein? E explicar, hein? Tem bastante. A Câmara ela é um órgão vivo, dinâmico e cheio de coisa para falar sobre, né? Então, a gente vai ter bastante coisa assim. Então tá. Então volta um pouquinho a história. Deve ter muito fato interessante aí, né? A gente tem, Márcia, tem bastante fato interessante. A Câmara, quando ela foi fundada no ano de 1844, ela não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Então, era ali uma reunião pequena de homens considerados pessoas de bem que se reuniram para fundar a Câmara Municipal na cidade de Limeira. E nós temos até hoje aqui nos acervos da Câmara o registro disso na ata de fundação da Câmara Municipal, onde ali se dá início a uma trajetória que teria diversos momentos que entraram para a história de Limeira. Né? A Casa Legislativa ela começou assim pequenininha, mas hoje nós temos aqui 21 vereadores que trabalham pela garantia dos direitos da população e trabalham diariamente discutindo assuntos muito importantes para a comunidade como um todo. A cidade de Limeira ela partiu, como toda cidade, pequeno povoado, de uma situação simples, né? Uhum. Essa cidade grande e cheia de habitantes que produzem tanto. Mas antes disso, ela precisa ser estruturada de diversas maneiras, tanto saneamento básico, educação, todo o mapeamento geográfico da história da cidade de Limeira e sua divisão, né? Através dos planos diretores, através dessa divisão de território, de zona rural, zona urbana, tudo isso passou pela Câmara. Inclusive, nós temos no acervo da Câmara diversos registros de momentos históricos muito interessantes, que deram origem à cidade que nós conhecemos hoje. Você tem algum, assim, que é assim, mais pitoresco, que chama mais atenção? Alguma coisa assim que você lembre? Olha, Márcia, eu tenho alguns que eu gosto muito. Um deles é a partitura original do hino a Limeira, nós temos aqui na Câmara, quando foi feita a iniciativa para construir uma letra
e uma música para o hino a Limeira. Temos também a vinda da Agência dos Correios, sabe a Agência dos Correios que Sim. fica ali perto do museu? Uhum. Nós temos o projeto inicial de quando foi cogitada a construção daquela agência. Então, assim, são muitos documentos, são documentos que contêm informações que mostram o passado de Limeira, né, que mostram de onde nós viemos e geram essa sensação de pertencimento, porque nós não podemos esquecer que se estamos aqui hoje é porque teve um início, né? Teve um início e teve um progresso. Alguém lá atrás pensou em tudo Exatamente. isso e a questão foi evoluindo, né? Exatamente, e foi evoluindo. E é muito importante, né, que a gente tenha essa consciência da Casa Legislativa, do seu funcionamento, do quanto ela é importante para o nosso dia a dia. Porque acontece muito das pessoas confundirem as funções do Executivo e do Legislativo. Então, nós trabalhamos bastante aqui para levar ao cidadão esse conhecimento de qual é a diferença entre os dois poderes e como cada um deles impacta na vida do cidadão. Porque além do executivo, legislativo, tem também o judiciário, né? Exatamente. Vamos dizer assim, naquela forma assim mais simplesinho, o executivo é aquele que vai executar, o legislativo vai cuidar das leis, da legislação, e o judiciário vai ver se está tudo funcionando direitinho, vamos dizer assim, né? De uma maneira bem Termos simples. claros é isso. Né? Exatamente. O executivo seria de responsabilidade do prefeito, Câmara, vamos dizer assim, o legislativo, a Câmara dos Vereadores, né? E o judiciário, os juízes e quem cuida da legislação como um todo, né? Exatamente. Nós temos esse modelo triplo, né, de governo que faz a nossa sociedade funcionar, né? Então aqui eu falo do legislativo, que é onde a gente trabalha com a elaboração e regulamentação de normas que fazem a cidade funcionar. A Câmara hoje conta com quantos vereadores? 21 vereadores, Márcia. Nós estamos com 21 vereadores na legislatura atual, que vai até o dia 31 de dezembro. E em breve, como todos sabem, nós temos a eleição, onde dará início, ano que vem, a uma nova legislatura. Quantos partidos tem aí na Câmara Municipal sendo representados? Olha, mas vou ser sincera para você que essa parte de partidos, né? É mais complicado. Hoje, em ano eleitoral, fica complicado eu te dizer o número total, porque nós tivemos algumas reconfigurações. Né, desses partidos. Mas nós temos uma representação muito ampla aqui, né? Nós temos vereadores que trabalham nas mais diversas causas e nas mais diversas frentes, representando diversas partes da cidade de Limeira. Hoje a Câmara ela tem um corpo de vereadores muito plural, né, muito diversificado, com várias mulheres também na sua composição. Sim. Então, hoje nós temos, com certeza, porque o papel do vereador é esse, né? É ser representante da comunidade. E, com certeza, hoje nós temos uma representação bastante plural. Nós conseguimos representar diversos nichos, diversas frentes. Entendi. É que muitas vezes ali, se você vai representar o povo ou as necessidades da população, alguma coisa, a legenda partidária até acaba ficando em segundo plano, né? Vamos dizer assim. Sim, quando o vereador ele assume o seu mandato, muitas pessoas conhecem pela pessoa do vereador ou pela causa que ele encabeça, né? Então essas pessoas que chegam a vir exercer o mandato aqui como vereadores, geralmente elas estão ligadas a algum tema específico e a comunidade os conhece pela atuação nesse tema. Então nós temos vereadores que trabalham mais na área da educação, outros da saúde, outros da causa animal. Então nós temos esses nichos, né, da comunidade que reconhece nos vereadores eleitos o seu representante daquela causa, né, e esperam o trabalho dele, a atuação dele dentro daquela causa que ele defende. Sim, entendi. Vamos dizer assim, como que é calculado o número de vereadores no município? Então, Márcia, o cálculo do número de vereadores na cidade, ele é feito com base no número de habitantes. Então, nós temos ali um cálculo um pouco complexo, referente ao coeficiente eleitoral, mas com base nisso é que são definidas quantas cadeiras uma cidade pode ter. Hoje, a população de Limeira permite, dentro desse cálculo, que haja 21 vereadores. Ah, interessante. Porque, de repente, uma cidade pequenininha vai ter um número menor. Uma cidade como Campinas,
o número é outro também. E Exatamente. provavelmente vai depender do número de eleitores também, não só Também, habitantes, número né? de habitantes e eleitores. Na verdade, esse cálculo, qualquer cidadão que tiver o desejo de entender esse cálculo em detalhes, pode estar acessando pelo Google mesmo, só jogar ali coeficiente eleitoral, que tem o cálculo certinho de como funciona essa escolha. Aham. Então tá. Deixa eu me pensar aqui agora. Giane, fala um pouquinho pra gente a respeito, assim, da escola legislativa. A gente estava conversando um pouquinho já hoje a respeito dessa questão. Explica pra gente o que que é essa escola legislativa e qual é a função dela dentro da Câmara Municipal. A escola legislativa, Marcela, existe para ser uma ponte entre a comunidade e a Câmara. Como que a gente faz isso? Por meio de atividades educacionais. A gente leva até a população, dentro de 53 temas diferentes, educação de qualidade. Então, quando nós vamos realizar uma atividade, primeiramente essa atividade ela é aprovada no plenário através de uma criação de uma resolução. Então, essa resolução, ela cria uma atividade ou cria um programa que vai influenciar na comunidade. Essa resolução ela é trabalhada pela escola legislativa. Então, por exemplo, nós temos a resolução do Parlamento Jovem. Dentro do Parlamento Jovem, nós temos 4 ações, que são o Plenário Jovem, Câmara Criança, os vereadores juniores e a visitação guiada. Isso faz com que nós consigamos atingir o público infantil e juvenil e recebamos também as pessoas aqui para visita. Então, nessa visita, elas conhecem o funcionamento da Câmara e também veem como é a nossa estrutura de perto, ao vivo. Qualquer pessoa pode participar dessa visita guiada, mas ela é direcionada primeiramente às instituições de ensino. Então, as escolas, elas agendam um dia para trazer os seus alunos para que eles conheçam como funciona o legislativo. Então, eles passam pela parte teórica, onde nós temos uma apresentação, que nós falamos da história da Câmara, de como ela foi fundada, de como funciona a Câmara, e depois eles fazem uma visita em loco mesmo para conhecer todos os departamentos. Quem tiver interesse em agendar essa visita, é só entrar em contato com a gente. E essa visita é, vamos dizer assim, ela é monitorada e atende a que público? A partir de que idade? Nós fazemos todas as idades. Nós já atendemos desde os pequeninos do primeiro ano, Ah, que que legal. vieram, e isso é muito legal. Para cada um, a gente usa uma linguagem Sim. diferente. É óbvio que, por exemplo, a abordagem que a gente tem para adultos, a gente não vai estar levando ali quando a gente recebe essa turma de pequenininhos. Mas a Uhum. gente faz com os pequenininhos de uma forma lúdica, que eles entendem como a Câmara funciona e também tem a experimentação, porque no meio da nossa visita, a gente tem uma simulação onde eles podem sentar-se nas cadeiras dos vereadores e simular como é ser um vereador. Então é um momento bem legal. A criançada deve amar isso, Eles né? adoram, é uma festa. Né, eu fico imaginando aqui a criançada, alguns falantes meus aí já no meio, argumentando e pedindo. Nossa, deve ser bem bacana isso. É bem legal. É um prazer sempre receber a visita de cidadãos, de crianças e jovens. Então a gente sempre incentiva. Se você tem vontade de conhecer a Câmara, entre em contato com a gente. Vamos agendar. Pode ser uma turma, como pode ser uma pessoa sozinha, não tem problema. Uhum. Que a gente vai atender e vai mostrar como funciona o legislativo. E tem mais alguma coisa dentro dessa área que você gostaria de ressaltar pra gente? Gostaria, Márcia. A escola legislativa, ela é uma ferramenta muito importante para a sociedade. Qualquer pessoa pode participar das nossas atividades. Nós temos cursos, treinamentos, capacitações, temos atividades e programas que incentivam campanhas específicas na educação para a cidadania, como, por exemplo, campanha de prevenção de órgãos, câncer de mama, sobre o transtorno do espectro autista. Então, assim, nós temos diversas ações que podem agregar tanto ao currículo profissional do cidadão, como a pessoa dele enquanto cidadão, e é muito legal ter essa participação do público. Então, todo mundo que tiver interesse em participar dos cursos, treinamentos, pode estar entrando em contato com a escola legislativa. E também os profissionais, seja por formação
ou por exercício, né, numa determinada área, que desejarem fornecer seu conhecimento para a comunidade, fazendo uma ação junto à escola legislativa, também podem entrar em contato com a gente. Eu vou falar aqui o número do nosso WhatsApp, onde a pessoa pode nos chamar ali e dizer se ela deseja participar, né, como espectador de uma atividade, ou se ela prefere estar participando, ministrando uma aula na sua área de conhecimento. E nesse alinhamento a gente consegue fazer um trabalho bem legal com os cidadãos. O nosso WhatsApp é o 19 98130 2736. Qualquer pessoa, acho que depois vai aí, né, para a legenda. Sim, depois vai. a gente conta com o João para botar na legenda. Qualquer pessoa pode estar mandando mensagem para a gente para participar das atividades aqui na Câmara Municipal. Isso inclui, inclusive, dentro dos temas de atuação da escola, atividades também como exposições, seminários, palestras, simpósios. As possibilidades são infinitas. É só entrar em contato com a gente. Tudo que contribui com educação para a comunidade, a Escola Legislativa abraça com carinho. Tem muita coisa aí dentro, né? Pelo que a gente vê, né? Bastante, bastante. E o pessoal tá procurando, tem adesão, isso é muito bom, né? É muito bom. A Escola Legislativa no ano passado teve números maravilhosos. A gente atende na casa de milhares de pessoas todos os anos que participam dos nossos eventos. E nesses eventos, nós temos um engajamento do público com o Poder Legislativo. Então, muitas vezes, uma pessoa que não conhece o funcionamento do Poder Legislativo acaba se aproximando da Câmara por meio de uma capacitação, de um treinamento ou de uma palestra. Então, por isso que o trabalho da Escola Legislativa é tão importante, porque atrai o cidadão até a Câmara Municipal. E tendo esse contato, ele consegue aí entender melhor o funcionamento da sociedade e como ele pode participar. Inclusive, até uma coisa que eu gostaria de mencionar é que é importante que o cidadão faça uso dos canais do atendimento ao cidadão que a Câmara possui. A Câmara ela possui o serviço de atendimento ao cidadão e possui também a ouvidoria da Câmara. Então, ambos os serviços estão aqui para ouvir o cidadão e ajudá-lo no que ele precisa através desses canais. Inclusive, nós ajudamos muito, uma demanda que a gente tem muita de escolas, de crianças e jovens que precisam, por exemplo, de informações sobre a história do município para trabalhos escolares, para esse tipo de atividade, e podem entrar em contato com a Câmara Municipal e solicitar, por exemplo, pesquisa no acervo da Câmara. Então, se você acha que a Câmara pode te ajudar em algo, ligue para a gente que você vai ser bem atendido e vai ter sua solicitação encaminhada. Não, legal, muito bom. Agora vamos lá. Esse ano temos eleições, né? Sim, esse Temos ano é lá um ano 21 eleitoral. cadeiras para serem preenchidas, ou então elas serão, digamos assim. O vereador pode ser reeleito quantas vezes? Vamos pensar assim, vamos desse lado Não primeiro. tem limite, não tem limite Ele de pode. reeleições. Ele pode ser eleito novamente, sem problema nenhum. Em Não é todos a os mesma condição do prefeito que só pode ser reeleito uma vez, né? Não, nós temos uma figura, por exemplo, que foi eleita por diversas vezes, foi a Elza Tanque, você deve se lembrar Sim, a da gente Elza lembra Tanque, dela. né? Ela teve um grande número de mandatos, sequenciais, inclusive, porque ela foi eleita para eles, então funciona um pouquinho diferente aí do caso da reeleição da prefeitura, por exemplo, né? Que é o máximo de 8 anos. Sim. De repente, tá, o meu vereador foi eleito, ele está trabalhando ali na Câmara. Como que eu posso ter acesso a ele? A Câmara me ajuda nesse sentido? Como é que funciona essa questão? Ajuda sim, Márcia. No portal da Câmara Municipal na internet, existe um link, uma aba que se chama Vereadores, Legislatura Atual. Então, quando o cidadão acessa, lá tem a foto do vereador, ela consegue ver o e-mail do vereador, o telefone do gabinete e todos os assessores que trabalham com o vereador. Então, ela pode escolher ali o vereador da preferência dela e pode estar entrando em contato por todos esses e-mails. Por todos esses meios, que seria o telefone, e-mail, e pode também
está pelos canais, né, de serviço de atendimento ao cidadão, solicitando atendimento ao gabinete. Então, todas essas formas é uma forma do cidadão estar em contato com o vereador eleito. É que muitas vezes, assim, a gente fala assim, ai, política, ai, eu não gosto de me meter, ai, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas é uma situação que a gente deve ter isso em mente, que a gente precisa ter esse contato com aquela pessoa que você elegeu, ou com qualquer outro que você tenha, vamos dizer assim, conheceu, teve afinidade em alguma coisa, a fim justamente de levar o problema, não só o seu, mas de ser representante, vamos dizer assim, de um lugar, alguma coisa assim, e buscar também pela melhoria na questão do município, né? Lembrando que nós temos também o atendimento presencial, né? A Câmara Municipal, ela fica aqui localizada no Jardim Nova Itália, é de fácil acesso para todos os bairros, aqui a localização, e aqui funcionam presencialmente os gabinetes dos vereadores. Então, o cidadão também pode estar vindo aqui pessoalmente e ele pode marcar para o telefone o horário com o vereador de sua preferência e estar vindo aqui para conversar diretamente com o seu vereador. Então, é muito importante que também essa participação presencial aconteça, né? Conhecer o vereador, vir aqui conversar com ele, conhecer todos os vereadores que atuam, né, na Câmara Municipal, para provocar essa proximidade. É interessante, porque muitas vezes a gente pode levar para o vereador alguma situação que ele ainda não sabia ou não se ateve, enfim, pode realmente fazer a diferença ali, né? Faz muito. Faz muito, né? Me explica uma coisinha agora. A gente vê que os vereadores, eles participam muitas vezes na elaboração de novas leis para o município, né? Como funciona isso? Na verdade, as leis elas podem vir da iniciativa do próprio vereador, podem partir do executivo, como também podem partir de uma sugestão feita por um cidadão. Nós temos leis aprovadas na Câmara que foram através de um cidadão legislador que trouxe a demanda. Então, todo mundo que tiver uma boa ideia, uma boa sugestão de projeto, pode enviar a sua sugestão para o e-mail do vereador e falar sobre a importância daquela demanda, por que aquele projeto deveria ser aprovado, como ele beneficiaria a comunidade e marcar um horário para vir aqui discutir esse projeto também com o vereador. O vereador ele consegue fazer o projeto sobre essa sugestão e apresentar em plenário. E sendo aprovada, esse projeto pode se tornar uma norma legal que é estabelecida e atua no município de Limeira. Então, qualquer pessoa comum pode ser a origem de uma boa ideia. Foi isso que você disse sobre a participação. Quando a pessoa participa junto à Casa Legislativa, ela traz uma visão de fora. Ela traz a visão do bairro, da localidade. Então, muitas vezes, são coisas que ou o vereador não teve contato, ou uma demanda muito específica, né? Às vezes ela tem um desafio com relação a alguém membro da família, como, por exemplo, é o caso que a gente vê bastante do pessoal com TEA, né? Com o transtorno do espectro autista, eles têm necessidades muito específicas que, às vezes, uma lei poderia ajudar a auxiliar essa família a lidar melhor com a situação, se houvesse determinados dispositivos ou determinadas iniciativas. Então, o cidadão ele pode trazer essa ideia. É claro que essa ideia vai ser analisada, né, no gabinete, se é competência do legislativo ou do executivo, vai ser explicado para o cidadão como esse processo pode andar, se ele já pode virar um projeto, como que funciona, para ele ir à votação, e se a ideia for possível de ser apresentada e votada, ela pode se transformar numa lei, e pode virar um precedente aí para novas iniciativas, né? E a gente tem que ver que a legislação ela tem que ser atualizada, né? Porque a gente está vivendo um mundo em que as coisas estão mudando, então você não pode deixar uma lei lá de 1930 barrar alguma coisa que de repente a gente precisa de uma evolução aqui e agora, né?
Exatamente. Ela precisa ser atualizada e ela precisa, por exemplo, inclusive foi o que foi feito recentemente com o regimento interno da Câmara. Foi feita uma atualização total nos dispositivos do regimento interno para manter ele atualizado e servindo à população, fazendo a Casa Legislativa funcionar de uma forma que beneficie a população. Essas leis municipais, elas precisam ser revisadas, atualizadas e acrescentadas necessidades que antes não existiam, né? Porque nós estamos em uma era completamente diferente, tecnológica, por exemplo, uma lei sobre cyberbullying, né? Sobre aquele tipo de bullying feito pela internet, talvez não fizesse sentido há tempos atrás, mas hoje é um tema super atual. Então, conforme os tempos vão mudando, as necessidades mudam também. Para um projeto ser aprovado, ele precisa de maioria absoluta? Como funciona isso? Depende do tipo de projeto. Nós temos diversos tipos de projeto e cada projeto tem um rito específico de votação. Então, esse rito, essa forma como o projeto é tramitado, tudo isso é disponibilizado através dos canais de transparência da Câmara. Mesmo, vou citar de novo para você o site da Câmara, que ele é uma ferramenta importantíssima nesse sentido. Uhum. Quando o cidadão ele acessa o site da Câmara, ele tem um link para legislação e proposituras. Esse link, eu vou até citar para você certinho o nome que está lá. Olha, o menu é legislação e dentro desse menu nós temos as opções consultas a leis municipais e também processo legislativo. Quando o cidadão clica nesse título processo legislativo, ele tem acesso a todos os projetos que tramitam na Casa de Leis. Então, ele pode ver em tempo real todas as tramitações e todos os regimes de votação. Por que isso é legal, Márcia? Porque muitas vezes o cidadão pode ver que um projeto demorou na visão dele, né, de caminhar, ou se não, ele pode ver que um projeto não foi aprovado e achar que é por má vontade, porque, né, houve algum tipo de situação que impediu. E, na verdade, faz parte do trâmite dele, do rito dele. Então, ali dentro, tem todos os trâmites, tem os pareceres jurídicos sobre os projetos, tem os pareceres das comissões sobre esses projetos. Então, dentro dessa tela que eu citei para você, o cidadão pode ter acesso a tudo isso. Então, ele consegue se informar sobre em que pé está o projeto, se foi aprovado, se não foi, quando foi, por que foi, como foi e até em que sessão foi. E na sessão, ele consegue ali ver a data e ver pelo YouTube a íntegra da sessão. Então, hoje nós temos uma transparência total nos atos da Câmara. O cidadão consegue ter acesso a toda a informação sobre o trabalho legislativo através do portal. E uma coisa que a gente tem em mente que não é qualquer lei, de qualquer jeito, que vai ser aprovada. Porque tem toda aquela questão que você tem que consultar o jurídico, o judiciário, a Constituição, enfim, uma série de coisas para daí você montar e colocar isso em votação, né? Exatamente. Um projeto de lei, ele precisa primeiro ter um tema que seja realmente relevante e um tema que afete a comunidade de uma forma positiva. A iniciativa, ela precisa estar embasada em uma boa argumentação do porquê ela deve existir, e ela precisa também levar em consideração se existem outras iniciativas naquele sentido, porque às vezes existem outras leis que já tratam do tema. Então, todo esse estudo sobre se aquele texto está correto, se existem outras normas que tratam, se é uma responsabilidade do legislativo legislar sobre isso, ou se tem que partir do executivo. Toda essa análise é feita pelas comissões. Nós temos comissões que trabalham aqui na Câmara, comissões formadas por vereadores, que dependendo do assunto do projeto, passa por essas comissões que estudam o projeto e dão o seu parecer sobre a legalidade daquele projeto, sobre se ele pode continuar. Inclusive, nós temos uma comissão específica que ela é só para isso, para analisar a redação do projeto e se juridicamente ele é viável. Né? Todo projeto passa por essa comissão. Essa comissão que define se ele pode seguir em frente. E ele, seguindo em frente, ele passa pelas demais comissões, né? De saúde, lazer, esporte, educação. Então, assim, um projeto não é apenas uma ideia que foi para plenário. Tem todo um bastidor atrás disso, onde esse projeto ele é estudado até ele chegar efetivamente a se tornar uma lei.
Não é assim que a gente vai fazer uma lei do nada, né? Ah, Não eu pode. quero que de repente o amarelo seja a cor oficial do município. Não é assim, né? Só porque eu quero, Não, vamos dizer assim. Tem não. todo um estudo e tudo mais para definir tudo isso, né? Exatamente. E o cidadão, quando ele tem um tema que realmente é relevante para ele tem que estar disposto a se engajar nesse processo de saber não só trazer a ideia, mas de acompanhar essa ideia, né? De acompanhar a tramitação, de entender se foi aprovado, como pode ser aplicado na prática, se não foi aprovado, o que precisa mudar nesse projeto para que ele seja aprovado, né? O que tem que ser ajustado, porque tudo isso o cidadão colabora com a visão dele de quem está próximo à questão. Né? Quando a gente fala de um esforço, por exemplo, na área de segurança pública, o cidadão pode trazer muito da visão dele de como aquilo funciona para o vereador, para que o vereador ajude juntos, né? Juntos mesmo. Porque Uhum. uma coisa muito interessante, Márcia, é que quando sai uma lei que foi idealizada por um cidadão, no texto oficial da lei aparece ali, embaixo do cabeçalho, embaixo do nome do vereador, aparece cidadão legislador e o nome do cidadão que ajudou a fazer aquela lei. Então, se você tem uma boa ideia, quem sabe seu nome aí entra para a história, auxiliando, né, a fazer Pois uma é. lei para o nosso município. Seu nome vai estar lá, vai ficar Vai ali estar gravado, registrado vai ficar nos autos da registrado. Câmara Municipal, né? Vai ficar registrada. Então, assim, se você tem uma boa ideia, se você quer ter esse diálogo com a Câmara Municipal, acesse o nosso site, conheça os vereadores, escolha o da sua preferência, entre em contato, venha pessoalmente aqui conhecer os nossos vereadores, a nossa estrutura, que vai ser muito bem-vindo. Porque essa estrutura toda também, ela tem que trabalhar bem, vamos dizer assim, como uma engrenagem também com relação ao executivo, né? Porque a Sim. Câmara Municipal também tem um papel fiscalizador, né, de tudo que Sim. acontece ali. E é uma questão que, digamos assim, tem que caminhar junto também, de certa forma, ali, né? Senão o município também não vai andar, né? Não, é como uma engrenagem, né? A Câmara ela faz o seu papel de legislar, ela faz o seu papel de fiscalizar, ela faz o seu papel de auxiliar também o prefeito na gestão do município através das indicações e dos requerimentos, né? Então ela consegue assessorar o executivo em identificar quais os problemas com maior urgência e resolvê-los. Então tudo isso tem que funcionar como um relógio mesmo, para que a gente possa ter o efeito na vida do cidadão. Para que a coisa flua, né? Para que a Para que a coisa gente, vamos dizer assim, para que o cidadão não seja prejudicado nesse Exatamente. processo todo, né? Exatamente, exatamente. E por isso também que é muito importante a participação do cidadão nas sessões ordinárias, né, que acontecem toda segunda-feira a partir das 16 horas. Essas sessões, antigamente havia-se a questão da pessoa não conseguir vir presencialmente, por exemplo. Mas hoje ela está disponível em todas as plataformas. Então, se você não pode vir ao prédio do Legislativo acompanhar a sessão, por que não colocar no YouTube, né? Colocar ali o foninho de ouvido ou colocar no celular para tocar e acompanhar o debate, a discussão e a aprovação de projetos. Durante essas sessões, nós temos também a Tribuna Livre, onde o cidadão ele pode se inscrever para falar sobre uma causa importante diretamente para os vereadores. Então, ele pode vir aqui, usar a tribuna e expor o seu tema. É muito legal acompanhar tudo isso e participar também. É uma oportunidade de dar voz a algo que o cidadão queira trazer à atenção no município. É isso aí. Giane, olha, eu olhei o relógio aqui, o nosso tempo já está indo, né, João? Então, tem pouco tempo. Vamos lá para as considerações finais agora. Então é isso, Giane, para mim foi muito bom conversar com você, te conhecer, né? Mesmo que seja assim no online, mas as eleições estão chegando, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pra gente agora, pra gente já, porque outubro tá aí, né? Primeiro final de semana, que agora eu não lembro qual é o dia exato, mas aí a gente já vai para as eleições. Agora, acho que em agosto começa também a questão da propaganda política, né? Exatamente. Uhum. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente estar indo para os nossos momentos finais aqui, então. Márcia, o que a gente sempre trabalha, seja ano de eleição ou não, é a necessidade do cidadão se engajar
no trabalho realizado pela Câmara Municipal. Então, assim, o conhecimento é a chave de tudo. Para você ter uma perspectiva de futuro, para você ter o que opinar com solidez, né? Porque nós vivemos muito na época das opiniões efêmeras, né? Naquelas coisas baseadas em mensagem de WhatsApp, né? Sim. Em coisas virais, em fakes. Então, assim, é importante ter conhecimento sólido. E como que o cidadão pode conseguir esse conhecimento sólido? Mantendo contato direto com a Câmara Municipal. Então, venha conhecer, venha participar das atividades, venha conhecer os vereadores, venha conhecer como funciona o processo legislativo, para que você possa entender também quais as necessidades e características que um representante precisa ter. Então, esse conhecimento sobre como funciona o processo legislativo é que vai habilitar o cidadão a fazer a sua escolha de uma maneira bem embasada e sabendo quem está escolhendo para ocupar o cargo e o que esse cargo faz, né? Não basta apenas escolher pela simpatia, né? Tem que ser sabendo de como aquela pessoa pode contribuir para o funcionamento do legislativo e para a aprovação de leis que possam beneficiar a comunidade, a fiscalização. O cidadão só vai saber tudo isso se ele souber como a Câmara funciona e qual o trabalho que os vereadores realizam aqui. Entendi. Legal. Então tá, gente, vamos lá. Vamos nos preparar já para as eleições. Primeiro final de semana de outubro, né? O primeiro turno para prefeito e vamos lá, vamos conhecer o pessoal, vamos conhecer os nossos candidatos e fazer uma escolha também com responsabilidade, né? Não é só votar por votar, a gente tem que procurar aquilo que a gente confia e acha que é o melhor para o nosso município. Sim, e inclusive aproveitando aqui, vou aproveitar para falar, né, do nosso peixe aqui. Acesse o portal da Câmara e siga a Câmara nas redes sociais, @Câmara de Limeira. Acesse o portal da Escola Legislativa, é só jogar Escola Legislativa de Limeira no Google, que você já vai ver ali o site da escola, e nesse site você pode acessar o calendário de eventos da escola, pode entrar em contato com a escola, pode se cadastrar para prestar serviço junto à escola. Então, acesse o nosso portal, Escola Legislativa, que nós vamos ter prazer em atendê-lo e a mostrar como a Câmara pode melhor te servir. Então, para quem está nos ouvindo, deixa a Câmara entrar aí na sua vida e te auxiliar, acrescentar experiências, conhecimento. Entre em contato com a gente, chama a gente no WhatsApp, que isso vai ser muito bom. Legal, Jane, eu te agradeço por você abrir um espacinho aí na tua agenda para estar conversando com a gente. E espero, numa próxima oportunidade, a gente estar aqui de novo, esclarecendo mais alguma coisa. Márcia. Vai ser um prazer, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. É muito legal ver essas iniciativas locais de levar o conhecimento sobre a nossa cidade. A gente está num ano de muita reflexão sobre o senso de pertencimento. Né? Todos nós pertencemos ao lugar ou em que nascemos ou que nos acolheu. Então nós temos muitas pessoas aqui que não nasceram aqui, mas que foram acolhidas e abraçadas pela nossa cidade. E iniciativas como essa que vocês realizam fazem aumentar esse senso de pertencimento, fazem aumentar o vínculo com a nossa cidade. E isso é muito positivo, porque tudo que a gente ama, a gente cuida. Né? Então, quando você aumenta o vínculo, você cuida melhor da sua cidade, você participa mais nos assuntos da sua cidade. Então, eu gostaria de parabenizar a Rádio Web pelo trabalho que está realizando de aproximar o cidadão da realidade do funcionamento da cidade de Limeira, viu? Muito legal isso. Ai, valeu, fiquei feliz com isso. Tá, muito obrigada mais uma vez, Jane. Um abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço, João. Muito obrigada por sua assessoria, né, aí atrás das câmeras. Foi um prazer. E aí, pessoal, gostaram do papo? Eu aprendi um monte hoje com a Giane, foi legal. Eu acho interessante, assim, muitas vezes a gente não quer se envolver na política e tudo mais, mas é uma questão que a gente precisa, né? Queira ou não, a gente precisa estar ali junto, acompanhando e vendo o que está acontecendo nesse mundo, porque queira ou não, ele rege a nossa vida. Então, gente, um ótimo final de semana, que Deus esteja com cada um de vocês, cuidando e abençoando. E até a próxima. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Semana que vem estamos de volta.
na sua mão posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim ou pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia